Eu só acredito vendo. Eu também preciso ver para acreditar, senão eu não acredito. Você já ouviu essas frases? Você até já disse alguma vez essas frases? Você sabia, você sabe, que essas frases vêm de uma história da Bíblia? Não. Elas vêm de uma história da Bíblia, sim. Uma história da Bíblia. A minha Bíblia. Ela vem do livro de São João, tá? São João, capítulo 20, capítulo é um número grandão, capítulo 20, versículo 19. Versículo é um número bem pequenininho que tem dentro do capítulo, tá? Do versículo 19 até o 31. Essa história aconteceu lá em Jerusalém em 2 momentos. Uma parte no domingo de Páscoa e outra parte no domingo depois, tá? Mas primeiro vamos lembrar o que aconteceu antes da Páscoa, pra gente conseguir entrar na história. Beleza? Jesus foi preso, chicoteado, condenado à morte, carregou a cruz, crucificado, morto e sepultado. Tudo isso aconteceu com Jesus. E os discípulos de Jesus viram tudo aquilo, acompanharam tudo aquilo, voltaram para casa e ficaram com muito medo de fazerem com eles o mesmo que tinham feito com Jesus. Eles estavam com muito medo, então eles ficavam num lugar trancados, portas fechadas, janelas fechadas, acho que até em silêncio, para que ninguém ouvisse eles. E no domingo, depois do almoço, domingo à tarde, né? Eles estavam lá, reunidos. 10 deles. Tomé não estava com eles. Tomé era um dos discípulos, não estava lá. Eles estavam lá, trancados com medo. E de repente, o que acontece? Vocês imaginam? Domingo de Páscoa. Jesus apareceu no meio deles. Jesus apareceu, mesmo com as portas fechadas. Jesus glorioso, ressuscitado. Não precisa abrir porta para entrar. Jesus apareceu lá no meio deles. Aí Jesus falou assim: a paz esteja com vocês. Olhem, minhas mãos, as marcas dos pregos. Olhem o meu peito que foi perfurado pela lança. Os discípulos, Jesus estava bem diferente, porque ele estava ressuscitado. Mas era Jesus, eles reconheceram. Era Jesus. E eles ficaram muito felizes. Aí Jesus ficou ali com eles, falou de novo: a paz esteja com vocês. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo, nós vamos falar mais daqui uns dias. E Jesus se foi. Quando Tomé voltou, Jesus já não estava mais lá. Aí os discípulos correram contar para Tomé: Tomé, Tomé, o mestre voltou. Jesus ressuscitou, o Senhor está ressuscitado. E Tomé não acreditou. Só acredito vendo. Eu não acredito. Se eu não ver Jesus, se eu não pôr a mão na ferida, eu não acredito. Tomé, é verdade, Jesus ressuscitou, ele esteve aqui com a gente. Preciso ver para acreditar. O que ia fazer, né? A vida seguiu. Uma semana depois, no outro domingo, estavam os 11 discípulos agora reunidos. Tomé estava junto. E aí, vocês conseguem imaginar o que aconteceu? Jesus apareceu novamente no meio deles. E falou de novo aquela frase: a paz esteja com vocês. E aí ele olhou para Tomé. Tomé, vem aqui. Estique sua mão. Coloque sua mão aqui, ó. Nos meus machucados, nas cicatrizes dos pregos. Põe, estica sua mão, pode pôr ela aqui no meu peito. Tomé caiu de joelhos. E falou uma frase que a gente fala que é uma profissão de fé muito linda. Falou assim: meu Senhor e meu Deus. Ele reconheceu Jesus. E deve ter ficado com muita vergonha de tudo aquilo que ele tinha falado. Porque quando ele falou que ele precisava colocar o dedo na ferida, Jesus não estava lá. E Jesus sabia.
Mas ele reconheceu Jesus e se alegrou também. Meu Senhor e meu Deus. Reconheceu a grandiosidade de Jesus. E aí Jesus falou assim: você, Tomé, acreditou porque viu. Mas vai ter muita gente que não vai me ver. E ele falou: bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra assim de muito carinho. Queridos, amados, aqueles que acreditarão sem ter visto. Felizes aqueles que acreditarão sem ter visto. E aí o evangelho termina dizendo assim, que muitas outras aparições Jesus fez junto com os discípulos, mas que eles não escreveram todas no evangelho. Mas a essas que eles escreveram é para que nós, você e eu, acreditemos. O pai e a mãe também. Os irmãos, os amigos. Para que todos nós acreditemos que Jesus ressuscitou. Que Jesus está vivo. Mesmo que nós não o vemos na forma humana. Com o rosto, com o corpo, para nós acreditarmos. Porque ele está vivo. E nós somos muito amados por Deus, muito queridos por Deus, por fazermos isso. Agora, sendo do evangelho, vamos só conversar um pouquinho. O evangelho terminou, né? E às vezes eu já fiz isso, e imagino que vocês também, se não fizeram, pode ser que um dia vocês peçam para Deus, e não tem nada de errado em pedir, tá? Jesus apareceu para muitas pessoas. E ele dá o dom da graça de ser visto por muitas pessoas. Os anjos também, Nossa Senhora também. Mas ele não é todo mundo que tem esse dom. E tudo bem pedir, tá? Tudo bem. Só que nós não podemos deixar de acreditar porque nós não conseguimos ver ele assim, no corpo, de corpo. Nós temos Jesus na Eucaristia, que ele está presente lá, sempre. Mas às vezes a gente gostaria de ver o anjo da guarda, ele, com os nossos olhos humanos. Mas se nós não conseguimos isso, nós temos que acreditar que ele está aqui também, que ele está presente, que ele ressuscitou, que ele reina, que ele cuida da gente, que ele nos protege. Somente pelos olhos da fé. Com os olhos da fé. Com os olhos do nosso coração. Porque quando nós estamos em oração, mesmo que a gente não consiga vê-lo com os olhos humanos, nós sentimos a presença dele com os nossos olhos da fé. Que vocês possam sempre rezar e se encontrar com Jesus, com Maria, com seu anjo da guarda e sentir a presença deles na oração. Porque felizes os que acreditam sem ver. Temos tantos relatos na Bíblia, tantos relatos na igreja. Nós precisamos acreditar na presença de Jesus na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.